Hoje o podcast Alô Laranjeiras tem um evento, para não dizer uma situação muito especial para a gente conversar e discutir aqui, que é justamente a questão da famosa tirolesa no Pão de Açúcar. Enfim, e para conversar sobre isso, a gente está aqui com a Celi Paradella, que é a presidente da AMOUR, Associação de Moradores e Amigos da URCA. Também com Christian Cahen. Falei certo o nome? Cahen. Que é guia turístico. E também o Sérgio Alvim, que é advogado e arquiteto. Eu sou Marcos Vinícius Seixas e tenho a honra de apresentar esse podcast aqui de hoje, com esse assunto que está na pauta de todas as mídias, né? As pessoas estão discutindo muito isso. E, enfim, e a gente hoje vai tentar aprofundar um pouco, até para esclarecer para as pessoas, né, o que está rolando, o que está acontecendo, os problemas que isso causa, não só para a cidade, mas para o mundo. Afinal de contas, é um patrimônio da humanidade, né, o Pão de Açúcar. Celi, como é que está a posição da AMOUR em relação a isso? Pois é, veja, a AMOUR faz parte do Conselho do MONA, do Movimento Natural, né? Está lá representada. Então, o Caminho Aéreo fez uma apresentação maquiada, completamente fora do que é a realidade, rápida, para o MONA, e se retirou. Não pediu nem opinião. Ainda assim, os representantes da AMOUR levantaram várias questões. Estas não foram resolvidas, não foram respondidas ali. Saíram dizendo que tinham consultado a sociedade, por causa do MONA, que inclusive a AMOUR fazia parte e que aprovou o projeto. Então, nós fizemos uma carta aberta ao bondinho, dizendo que somos radicalmente contra, tá? Para esclarecer bem para os nossos moradores também, que estávamos contra e que não fomos consultados. Foi informado a si mesmo, você vai ver depois, quando o Sérgio falar, por um projeto mentiroso que não corresponde à realidade do que está sendo realmente feito lá. Agora, o Christian, então tem gente que diz, inclusive por parte do governo, da empresa, que a tirolesa vai ser um bem para a cidade do Rio de Janeiro, vai atrair turistas, vai botar de novo o Rio de Janeiro no topo das galáxias dos destinos turísticos do mundo. É isso mesmo? A tirolesa vai trazer turista para o Rio de Janeiro ou vai... Vai fazer o contrário. Na verdade, o que está acontecendo ali é uma patrimonização. Quando você patrimoniza, não estou falando de patrimônio, eu estou falando de patrimônio, é tornar privado algo que é público, sabe? E lá em 1912, quando eles fizeram uma licença de transporte, você nota, não está expresso isso de forma clara, mas assim, se considerava o cume do Morro da Urca e do Pão de Açúcar como um logradouro público, como uma praça. Então, a gente que trabalha com turismo, a gente leva as pessoas para conhecer não só os atrativos, mas também a paisagem. A gente para em mirantes, e aquele é mais um mirante da cidade. A atividade original dela era essa, não é um parque de diversões, sabe? E a tirolesa em si, para quem é do turismo, entendeu? Cada um aqui tem um motivo diferente para ser contra, tá? O meu motivo principal é o seguinte, você tem filas homéricas para entrar lá. Isso não quer dizer que a cidade está bombando de turistas. A cidade pode estar cheia de turistas. A cidade pode estar com filas enormes, né, desde que essas pessoas fiquem se atravancando nos mesmos lugares. A cidade não está cheia. Sim. São alguns lugares que estão, sabe? E se as pessoas estão ficando o mesmo número de noites que ficavam há 10 anos atrás, elas não vão interiorizar o turismo como a gente diz que tem que ser. Seria legal que as pessoas conhecessem outros bairros, mas se ela vai ficar aquelas 2, 3 noites, ela vai... Quer dizer, colocando com tirolesa ou sem tirolesa, o Pão de Açúcar vai continuar sendo uma atração como mas é, olha, né? onde é que está, o que eu chamaria a pequena maldade aí. Aquela fila que está lá embaixo, de excursões, de ela vai servir como uma espécie de atratividade. Eu não acho que eles vão vender tirolesa cobrando um bilhete assim, toma, tirolesa. Não vão vender dessa forma. Eles vão fazer o seguinte, acredito eu, é uma aposta, eles vão colocar aquilo num combo que a pessoa, ao chegar lá embaixo e observar aquela fila que vai lá da Praia Vermelha até o Instituto Benjamin Constant, né, sei lá, e em alguns dias isso pode acontecer,
vai se sentir impelida a comprar um bilhete mais caro, em que vai ter até tirolesa e que vai eliminar todas essas inconveniências. Todas. Então, na verdade, a ideia é reter as pessoas por mais tempo, o pouco tempo que elas têm, para elas ficarem num lugar só, ficando muito tempo, gastando um ticket médio maior, consumindo, entendeu? Ficando lá o dia inteiro. Isso até faria algum sentido se as pessoas, se junto com isso viesse uma política para ampliar o número de noites médios das pessoas na cidade, mas eu não estou vendo isso acontecer. Então, o que vai acontecer? O gargalo ali, Corcovado, Pão de Açúcar, vai ficar maior ainda, dando a falsa impressão para os moradores de Laranjeiras ou da Urca que a cidade está bombando de turista, quando na verdade não está. É justamente o contrário, sabe? Entendi. Agora, o Sérgio Alvim, advogado, juridicamente falando, essa empresa Caminhos Aéreos do Pão de Açúcar, é isso? Sim. Eles são donos, são concessionários? O que eles são ali, afinal de contas? Qual é o instrumento jurídico que os mantém lá dentro há mais de 100 anos? Bom, basicamente, o que é? É que a gente usa hoje o termo concessão, né, para os usos de áreas públicas, né, ou permissão. E isso ainda não está claro, porque naquela época que era Distrito Federal, então, em 1909, quando eles tiveram a concessão ou permissão de uso, esse documento a gente ainda não teve acesso, né, que é um documento que vai esclarecer muitas questões, que permitiu eles a ficarem. Salvo algum engano, em 1969 teria vencido a permissão de 60 e poucos anos, e aí eles tiveram que fazer uma licitação e em 1999 foi renovado até 1999. E aí surgiu essa questão que o Christian colocou, que talvez a prefeitura, em alguns momentos, tenha tentado trazer para si o domínio de uso daquela área, embora, na verdade, seja uma área da União. Né? Então, tem essa questão do uso que é muito nebulosa, porque, efetivamente, a empresa trata aquilo ali como quintal dela. Ela trata aquilo e trata todo mundo que lida com aquilo como se fosse propriedade privada. Vou dar só um exemplo muito rápido, para depois as perguntas girarem. Nos anos 90, a empresa instalou holofotes completamente, quando já existia a dinâmica e a política de meio ambiente, ele instalou holofotes direcionados para o Morro da Urca, em que simplesmente eliminou determinadas faunas, floras, sem sequer ter tido alguma consulta. Depois de anos discutindo, isso foi retirado. Quer dizer, retirado em termos. Foi apagado. Mas as estruturas estão lá, numa unidade de conservação, como se fosse um depósito de lixo. E é assim que a empresa trata aquele local, como se fosse um depósito de lixo. Ou seja, isso aqui... Heliporto foi a mesma coisa. Enfim, basicamente esse o tipo de forma que a empresa lida com o lugar, embora ela fale de uma forma muito bonita, muito afetiva em relação à venda. O interesse ali é lucro, é dinheiro, né? Vender ingresso e botar gente lá dentro. Nenhum problema. É lícito, a livre iniciativa, a concorrência, a economia tem que girar, ótimo, desde que se faça dentro de determinados princípios. Vou tomar aqui uma frase rápida para depois circular. Eu não sei, diz que é um inglês e um economista, depois dizem que é um naturalista, eu não sei exatamente como, mas a frase é mais ou menos assim: quem acredita num crescimento infinito, num mundo finito, ou é louco ou é economista. Então, basicamente é isso. E temos que trazer para nós o seguinte raciocínio também. Eu posso tudo, mas me convém? Isso é uma frase de algum pensador, se eu não me engano, Santo Agostinho, enfim, mas enfim. O fato é, nem tudo que a gente quer, a gente pode. Por isso que existem limitações de toda ordem, existem limitações legais, limitações de princípios, limitações éticas. E é isso que a empresa, infelizmente, não respeita. Celi, e no caso da Mour, você, como presidente da Mour, representando os moradores da Urca, tem que conviver com a quebra, né, de pedras, de granito, que tem milhões de anos dentro de um patrimônio, né? Queria pegar uma fala que diz que cada um tem seu motivo. Sim. Tá? A Associação de Moradores, claro que tem também o motivo também de um aumento de fluxo, né, viário lá, que o bairro não comporta, que é um bairro de ruas estreitinhas. Tem isso, tem essa preocupação. Mas essa não é a nossa maior preocupação.
Nossa maior preocupação é desvirtuar o nosso santuário, vamos dizer assim. É um lugar de contemplação, é o orgulho da cidade e do Brasil, gente, do Brasil. Então, não é uma briga da URCA, não é uma briga da associação. Alguns jornalistas levaram para esse lado, né? Uhum. Houve um jornalista que disse os moradores mimadinhos da URCA. Olha que gracinha. Isso é maldade falar um negócio desse, né? Não é briga da URCA, é briga do Brasil, gente. Do mundo, né? Do mundo. Foi bom você falar em mundo. Já saiu na Inglaterra. Nós demos agora uma entrevista, né, também para a Rádio França, que sai em 11 idiomas diferentes. Saiu em Paris, saiu em vários lugares. O mundo está abismado. Uhum. Como é que alguém pega um monumento natural e sai de lá, como já saíram, 56 caçambas de pedra quebradas? 56 caçambas de pedra, né? Sim, já saíram quebradas, estão quebrando a pedra. Uhum. Qual país? Eu fiz uma pergunta a essa rádio francesa e saiu como título. Eu falei, os franceses iam deixar fazer um negócio desse? Uma tirolesa na Torre Eiffel. Na Torre Eiffel. Saiu como, não é? Então, o que há, um orgulho nosso da URCA, nós brasileiros, nós aqui, eu sou carioca por adoção, é de ter o nosso monumento natural reconhecido no mundo inteiro. Como vem alguém dilapidar? Esta é a nossa maior motivação, quero deixar bem claro. Para isso, nos unimos a esse grupo, do qual ambos aqui fazem parte, que é o Pão de Açúcar Sem Tirolesa. É o movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa. Sem Tirolesa. Né? Começou com o GAI, o Grupo de Ação Ecológica, que já tem uma parceria com a MUR há muitos anos. Foi junto com o GAI que a gente conseguiu fazer a unidade de conservação ali, entendeu? Então, ele que fundou esse grupo. Não. E a gente, não foi, não? Não, então, não e fica outras bem, pessoas se agregaram, inclusive eles, e vários montanhistas, né? E foi esse grupo que denunciou tudo. Nosso advogado da AMUR também fez parte do grupo, que foi para o Ministério Público. Deram tantas informações, e o Alvim pode falar disso muito bem, que foi um dos que municiaram tanto o Ministério Público com informações precisas e inquestionáveis que o Ministério logo abriu uma ação, que resultou nesse embargo provisório. E, Christian, e seus colegas guias turísticos, que você deve ter contato com outros guias do mundo inteiro, né? de outras nacionalidades, pessoas que vêm de fora. O que eles conversam sobre isso? Eles acham normal botar uma tirolesa? Acham legal? Ou pelo menos... Primeiro eu vou fazer uma primeira colocação, que se eu não fizer, os meus colegas que vão assistir esse podcast vão, você não falou. Claro. Guia de turismo. Tá? Então, guia turístico é o livro que você compra na livraria. As duas formas estão corretas, mas o guia de turismo prefere ser chamado de guia de turismo. Perfeito. Ótimo, excelente. E se eu não falasse isso, você não falou. Mas, enfim, olha só, eu acho que a categoria está dividida. A categoria está dividida entre aqueles que realmente acreditam que vão colher benefícios de trabalho, porque o turismo é um segmento econômico importantíssimo para a nossa cidade. É o que mais emprega em relação ao dinheiro empregado. A maior razão é o turismo. Só que ele é intangível. Ele gera emprego para o garçom, não é só para a pessoa do hotel, não é só para motorista de van, nem para guia de turismo. É garçom. Tem várias pessoas que se empregam direta e indiretamente com relação ao turismo. As pessoas que lidam com os turistas mais diretamente, existem pessoas que são favoráveis porque acreditam que vão ganhar um emprego, que, né, vai aumentar mais excursões e aí vai ter mais... Eu estou tentando demonstrar que a dinâmica não vai ser bem assim. Eles têm sabe o que e isso é a minha colocação puramente analítica. É como se estivessem transformando a cidade do Rio de Janeiro num resort. O que é um resort? Você vai lá para o resort, você come lá, você dorme lá, tem showzinho, você gasta tudo lá. Tá? Então, a ideia é transformar o Rio de Janeiro num resort com vários endereços. Você entendeu? Porque a hora que o grupo empresarial, que hoje gere o Pão de Açúcar, entrar em reverberação com outro grupo empresarial que gere o Corcovado, né? O pessoal do Corcovado tem o quê? Eles têm
as paineiras, o serviço das paineiras, o bioparque, o aquário, tem uma parceria com a Roda Gigante. Eles têm 4 grandes atrativos. O grupo do Pão de Açúcar também tem um pequeno monopólio ali. A hora que um entrar em reverberação com o outro, então vamos vender um combo, entendeu? E as pessoas vão ficar 1 ou 2 dias na cidade fazendo só isso, sabe? E aí isso não vai... Porque o emprego que ele vai gerar ali, ele vai tirar de outro lugar, em proporção muito maior. É isso que eu estou tentando colocar. Agora, o Christian, de qualquer maneira, isso aí não nasceu do nada, essa ideia, né? De repente surgiu... Como é que surgiu? De repente surgiu uma tirolesa? Foi alguma demanda dos guias de turismo ou da população? Ou não foi dos moradores da Urca, né, Celi? Que pediram alguma coisa diferente. A última coisa... Quer dizer, de onde é que surgiu? Foi a empresa que chegou lá? Porque a gente tem aí alguns atores que participam desse imbróglio todo. Um é a empresa, que hoje tem explora o serviço lá, a atividade, né, do Pão de Açúcar. Nós temos a Secretaria de Patrimônio da União, que representa o governo federal, né? Temos a Prefeitura do Rio de Janeiro. Enfim. Isso o Alvin pode esclarecer, mas eu queria só fazer um comentário. O que a gente nota, e não sei, talvez as pessoas que estão nos assistindo já devam ter ouvido falar de Cancún, tem um parque chamado Xcaret. Para mim, é o melhor exemplo de transformação de uma área natural num parque de diversões. Quer dizer, o pior exemplo. Mas é a melhor comparação. Desculpa, melhor comparação. Então, nesse sentido, você tem que desenvolver uma série de atrações junto, da qual a tirolesa é a cereja do bolo. Nos últimos anos, tem pelo menos uns 10 pontos. Sabe esses pontos de tirar fotinho de Instagram? Sim. Então, você vai criando um caminho, entendeu? É a árvore dos desejos, aí todo mundo para e tira foto. Sabe, tem vários pontos desse lá agora que não haviam. E essa árvore dos desejos nunca existiu. Ela começou a existir de uns 3, 4 anos para cá, que alguém botou uma tabuleta lá. Entendeu? E você vai criando um caminho e você vai despertando o desejo das pessoas terem uma experiência que não precisa... O tempo pode estar fechado, pode estar chovendo. Vai ser legal ir lá, você entendeu? Então, assim, nesse sentido é que eu acho que a ideia se desenvolveu a partir disso aí. Entendi. Mas então, Sérgio, você tem todos esses entes que interagem, né? Enfim, e a prefeitura... Ela tem uma participação grande, afinal de contas, a prefeitura ela tem que dar a licença, imagino eu, essas obras. Alguém tem que dar licença para a obra. Quem deu? Quem é que botou o jamegão ali e autorizou? Bom, porque na hora do vamos ver, as pessoas... Ninguém assume, né, a paternidade do filho feio, né? É basicamente essa expressão, Marcos. Exatamente. Tem um jogo de empurra em que, na verdade, há um conflito até muito engraçado, porque o fato do IPHAN autorizar uma determinada situação não é um cheque em branco para que a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Social, que, na verdade, é uma secretaria que eu reputo que é perniciosa para a cidade, porque ela, na verdade, ela não visa uma interação da cidade como um todo. Só um detalhe, fazer um parênteses no que você está falando. No Rio de Janeiro, a licença ambiental saiu da alçada da Secretaria de Meio Ambiente e foi para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Quer dizer, explicar isso é difícil, né? É difícil. Meio Ambiente não emite a licença ambiental, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, por aí você já vê qual é a visão política de que isso visa, né? Mas vamos lá. Eu não quero ser indelicado com você, mas eu acho que talvez não seja tão difícil de explicar. É simplesmente a gente entender que tudo por dinheiro. É a frase daquele apresentador de televisão. Tudo por dinheiro. Independente do desenvolvimento, independente do dano, independente de qualquer coisa. O que importa é você gerar dinheiro, sem limite. Então, quando você tira a questão de licenciamento, a avaliação, né? Porque o que acontece? São áreas específicas de conhecimento. Sim. O economista, o geólogo, o arquiteto, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, o urbanista, tudo, tem suas áreas de competência. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem a competência de meio ambiente. Né? A Secretaria, a SMU, Municipal de Urbanismo, é a que tem competência para verificar a questão de construção, uma série de coisas. Né? Então, você não pode transferir isso e simplificar de forma tão absurda
E se as pessoas quiserem olhar, basta olhar lá no processo. Um desses processos de pedido de licenciamento é uma planta de situação. O que é uma planta de situação? Imagine a sua cama, que é a limitação da sua cama, e você põe uma caixa de sapato ali em cima. Essa caixa de sapato é a construção que você vai fazer. Então, basta isso para que aprovem. Não tem um corte, não tem uma fachada, não tem eu estou falando isso porque eu também sou arquiteto, né? Então, o que acontece? Você não tem os elementos técnicos mínimos para avaliar se aquela pretensão daquela construção cabe ou não ali. E ela é avaliada de forma absolutamente simplória, eu diria até para ser educado, e você concede a licença. Com isso, a pessoa consegue ter uma porteira aberta para fazer o que quiser. Então, para a gente seguir assim o caminho. Então, a empresa, alguém, enfim, teve essa ideia, colocar uma tirolesa no Pão de Açúcar, que aí vem aquela história, vão atrair mais turistas. E aí a Secretaria de Patrimônio da União, ou IPHAN, o IPHAN deu, ok, pode fazer, porque ali vai ficar bonito, e, enfim, vai agradar algumas pessoas. E aí deu ok. Aí foi para a prefeitura. A prefeitura, por sua vez, também, vai ficar legal, vai atrair mais turista, não vai afetar em nada, não vai destruir nada, então também deu ok também. Então tá nisso aí. Mas só que na hora de perguntar quem é que deu a palavra final, ninguém é que nem quando você acende a luz e um monte de barata, todas as baratas correm para debaixo das coisas. É o barato voa, né? Basicamente o que acontece? Na medida em que o IPHAN diz um nada a opor, que ela diz assim, não vejo problema em que isso aconteça, todos os outros ficam no sentido de porteira aberta ou de cheque em branco. Então tá, o IPHAN diz, então não vou me preocupar. O que é um absurdo. Claro que é um absurdo. Porque existem eu vou até brincar, fazer uma coisa aqui meio boba, mas vai lá. O Pão de Açúcar é tão ou mais protegido do que o presidente dos Estados Unidos. A quantidade de leis, de normas que regem aquele local como proteção são tantas que é absolutamente incompreensível que se tenha admitido colocar a tirolesa, e principalmente da forma como foi feita. Para você, como advogado e arquiteto, quer dizer, isso deixa claro que o fato de ter um monte de regulamento, de lei, de decreto, de posturas, etc., quando se há alguma vontade política de fazer alguma coisa, se passa por cima de tudo isso, se quebra. Porque isso, inclusive, é uma das características de um soberano. Você sabe que a característica principal de um soberano é passar por cima das leis. O soberano não uma característica conceitual de um soberano é que ele passa por cima da lei, ele não respeita nenhum tipo de legislação, ele passa por cima. Então até fica parecendo isso, quer dizer, tem um monte, como você falou, é um bem ultra protegido, mas na hora de se fazer as coisas, você bota uma tirolesa, quebra pedra, na hora do vamos ver, tira quantos caminhões? 56 caçambas. 56 caçambas, cheias de pedra quebrada. Agora, sabe como é que eles se colocam? Desculpa, enfim, sabe como é que eles se colocam? Tudo é uma questão de perspectiva. Então, 56 caçambas viram 0,3% da massa de rocha. É um raciocínio absurdo. Então, quando eles apresentam um projeto, em vez de falar, olha, vou tirar 150 caçambas, porque nem isso falaram, eu poderia dizer para você, olha, o projeto só vai tirar 0,3% da massa de rocha. Então vira outro projeto, né? Você é sempre atenuado, sempre foi. Todas as formas com que eles apresentaram, eles chamaram, depois da obra embargada, o Conselho Estadual de Turismo, cheio de autoridades públicas que deviam se colocar, no mínimo, de uma maneira um pouco mais crítica. Mas lá o secretário de Turismo do Estado se posicionou, estamos juntos, de uma forma, uma bravata, né? Uma bravata. Estamos junto com você nessa guerra lá para o CEO da empresa. Ele não fez nada de errado além de fazer uma bravata, você entendeu? Porque ele vê aquilo como uma guerra. Desculpa, Christian, não é uma bravata. Na hora que um gestor público diz estamos do lado de vocês nessa guerra, então, quando existe um questionamento muito contra a população, é isso, Celi? Olha, eu queria falar sobre essa licença. Não, você tem razão. Eu estou tentando ser poliana aqui, né? Mas vamos dar os nomes corretos das questões, eu acho. Já está na hora. Mas no debate lá da Câmara, que era para ser uma audiência, não teve quórum, foi um debate. Eu questionei as 13 licenças e nenhuma resposta houve, né? Exato. Em primeiro lugar, a do IPHAN. Eu perguntei, escuta aqui, por que o IPHAN não deixou a MUR construir um abrigo para os marinheiros salva-vidas na Praia Vermelha, porque seria encostado na pedra? Não pode. Tá? Por que o IPHAN não deixou mudar os postezinhos da praça de perto da Unirio, que estava muito escuro? Não pode mudar o poste. Então, pusemos na calçada lá longe outros.
Por que o IPHAN não deixou? Consertar a mureta, porque tinha que ser exatamente igual ao original. Muito bem. E lá quebrar lá em cima pode? Inclusive... Qual é o critério? Pois é, Celia. Inclusive, eu queria que você confirmasse. Parece que o quebra-quebra das pedras era feito... Colocaram um toldo em cima para nenhum drone poder tirar foto. Exatamente. Fazia meio que à noite também. Nós temos fotos que você quiser, te mandamos. Uhum. E é uma coisa muito bem costurada, né? Pois é você que fez um vídeo mostrando, muito bem costurado, ninguém vê, tá? Aí questionei também a GeoRio. Cadê o estudo? Tem estudo? Porque aquela pedra, no ano 2020, caiu... Várias pedras caíram ali, sem nenhuma provocação, sem nada. Destruíram todo um edifício ali da Urca, né? Que ficava junto à pedra. Destruíram por trás, tá? Nós temos até fotos disso. Lá na pista Cláudio Coutinho também tem uma nata que caiu. Então, espontaneamente já cai. Tem estudo da GeoRio para dizer que pode ter um impacto desse? Não responderam. E meio ambiente... E os gritos da tirolesa, lá está escrito lá no cartaz deles que não pode aparelho sonoro. Olha que piada. Não pode aparelho sonoro para não atrapalhar a fauna, né? Mas vamos dar nome aos bois. Quem é que tá? Qual é a empresa que está por trás da tirolesa? É a própria Caminhos Aéreos ou é uma outra? Tem uma holding agora. São 40 empresas envolvidas no 40 empresas, donas dessa empresa que vai explorar a tirolesa junto com Caminhos Aéreos. E não é só a tirolesa, não. Fala aí, Alvin. Tem mais? A tirolesa é a ponta do iceberg. Fala, Alvin. Marcos, você tem quantos dias para ficar aqui para a gente conversar? Não, porque se é para a gente destrinchar, tem que destrinchar. Vai levar muito tempo. Porque quem está assistindo vai querer entender direitinho. Porque escuta falar na imprensa, tirolesa, algumas pessoas, vai ficar bacana, vai ser bonito, mas só que, né? Fala aí, vamos ver. Masterplan. Vamos lá. Então. Assusta o pessoal agora, porque realmente o que você falou, eu fiquei agora, a ponta do iceberg é o Titanic sair daqui a pouco. Exatamente, né? A dona Celi parece que leu os meus pensamentos, que eu tinha escrito aqui exatamente para falar a ponta do iceberg, em função de tudo que a gente já conversou. Eu queria só fazer um adendo aqui rápido, que a dona Celi falou o seguinte... o IPHAN, né? O IPHAN tem uma posição muito estranha, para ser delicado, em relação ao que está acontecendo. Porque é exatamente isso. Quando eu consegui descobrir, né? E na verdade não tem dificuldade nenhuma, você conseguir pegar os processos do IPHAN, são todos online. E então eu verifiquei alguns processos e tive, digamos assim, a surpresa de ver um processo em que uma determinada empresa pediu para instalar quiosques perto do Forte Copacabana para ela fazer uma atividade durante 2, 3 dias para distribuir tickets, promoções para a empresa dela. E o IPHAN disse que não tinha cabimento. E eram aqueles quiosques tipo plásticos, né? Coisa provisória. Assim. Absolutamente provisória, que uma ventaniazinha leva tudo. Mas, enfim, aí o IPHAN disse que não, porque estava dentro de uma área de ambiência, que já tinha poluição visual, isso e aquilo outro, né? E indeferiu. Curiosamente, sabe qual foi a empresa que pediu isso? O Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar pediu para colocar um quiosque e o IPHAN indeferiu. Aí, o mesmo Pão de Açúcar pede para furar a pedra, quer dizer, desculpe, vamos corrigir. A empresa nunca falou que ia cortar a pedra. Em todos os momentos, de todos os processos, ela sempre omitiu deliberadamente essa informação. Então, a informação que havia o corte da pedra não consta do processo, é isso? Não. Então, vamos começar com a história. O que aconteceu? Cada um acredite nos seus deuses, nas suas religiões, nos seus princípios e tal, mas graças a uma chuva, no dia 12 de janeiro, teve um escorrimento, dia 12 ou 13, eu não tenho... De 2023. 2023, teve um escorrimento de massa branca que ficou na amostra ali na face do Pão de Açúcar, de frente, quem está subindo de frente para o bondinho. E aí surgiu o pânico, todo mundo, o que é isso, o que é isso? E é muito curioso que no dia 16, se eu não me engano, dia 15 ou 16, tanto a prefeitura quanto a empresa correram na mídia para dizer não tem dano ambiental, é só um pó de pedra com água. Ora, por que você tem um pó de pedra se você não ia mexer na pedra? Que tingiu toda a face leste do Pão de Açúcar. Assim, uma faixa branca. Então, o que acontece? Não daí pouca frente, pedra que precisa. E daí para frente, o que a gente conseguiu? A gente começou, todo mundo começou a ver, os moradores já tinham discutido várias questões da tirolesa, os montanhistas e todo mundo, e aí surgiu um vídeo de um colega montanhista que verificou que eles estavam furando a pedra. A partir daí,
No dia 17 de janeiro, o IPHAN vai lá fazer uma vistoria na obra e diz assim, poxa, vocês estão... Estou falando no linguajar coloquial para evitar termos de relatórios, que verificaram que não estavam cortando a rocha. Olha, mas vocês nunca disseram que iam cortar a rocha para a gente. Então tem um parecer do IPHAN. Então foi mais ou menos assim. Chegou lá e falou assim, nossa, vocês estão cortando a rocha? Exatamente. Puxa vida, não deveria Que fazer feio. isso. Por que você me contou? Mas agora, já que cortou, né? Não tem como colar de novo. É assim? Preciso. Exatamente O isso. resumo é exatamente esse. E o IPHAN, a despeito de tudo, né, a despeito, inclusive, da coisa, o princípio básico, que eu vou rapidamente, o decreto-lei decreto-lei número 25 de 1937, né, que tem praticamente 80 e poucos anos, o artigo 17 é muito claro. As coisas tombadas, em caso nenhum, eu vou repetir, em caso nenhum, podem ser destruídas, demolidas ou mutiladas. Não há liberdade de interpretação nisso. É o que a gente chama no meio jurídico. Isso é taxativo. É taxativo. É isso. Você não pode, em caso nenhum, fazer isto. Ponto. Então, o que acontece? O IPHAN desrespeitou frontalmente isso sobre os argumentos mais, diria assim, pueris, para não usar um outro termo. Inclusive, o superintendente chegou ao desplante de dizer mas aqui cortou para botar ar-condicionado, como se você pudesse comparar uma adaptação necessária para que as coisas possam ser utilizadas corretamente com uma coisa absolutamente de fruição, que a gente chama no direito de voluptuária, aquela coisa só para embelezamento, só para o prazer próprio. Não tem nenhum benefício para o conjunto, é só para o prazer próprio. E nem para a segurança do próprio bondinho, digamos assim, e tal. Se pessoas estivessem morrendo devido à falta de um patamar, sim. mas não estavam. Aí a gente desculpa, ele falou que mutilação, se lembra? Que mutilação é uma abstração, é uma coisa abstrata. Quer dizer, tirar 56 caçambas de pedra é abstrato. E a questão, basicamente, é o seguinte também. Está se tratando a rocha como se ela não existisse, como se fosse um elemento de pedreira. Não é. O bem tombado é o conjunto todo. É a rocha em si também. É o local. Então, você admitir que eu posso cortar isso aqui, por que você pode cortar? Porque aquilo ali é um bem tombado. Vamos até adiantando, o local onde eles inseriram a plataforma, eu até conversei antes, desde o primeiro projeto... Não, difícil de cortar, sério. Mas, com certeza, essas 56 caçambas de pedra, essa pedra vai virar o quê? Vai virar... Vão picotar isso e virar pedrinha para poder usar em calçamento. Então, cortar para fazer... descartaram. Foi pro lixão. Não, quer dizer... aí que tá. A gente ainda não sabe. É que nem a viga da perimetral. Cadê as pedras do Pão de Açúcar? Bem lembrado. Entendeu? Exatamente. Inclusive, a gente teria que verificar se o volume de pedra está todo lá realmente, se não foi transferido para algum outro lugar. Porque essa pedra tem... Inclusive, ela podia... Claro... Estou só nada para defender o cor da pedra, mas isso aí viraria até souvenir, valeria uma nota, um dinheiro grande, que é pedra Pão de Açúcar. De uma montanha que está há anos e anos de milhões de anos lá, aquela montanha lá. Quer dizer. E que está no imaginário da população. Quer dizer, onde é que está a viga da perimetral, onde é que está a pedra do Pão de Açúcar? Acho que é a nova campanha agora. Cadê a pedra do Pão de Açúcar? É bom a gente ressaltar que também foi muita pedra retirada do Morro da Urca. Não, dos dois locais. Dos dois locais. Inclusive, eu quero até deixar... Para o carioca, para o brasileiro, para o cidadão do mundo, é Pão de Açúcar. Tudo é Pão de Açúcar. Tudo é Pão de Açúcar. Mas onde a cidade foi fundada, inclusive, né? Entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. Então você vê que o desrespeito à nossa história... Porque o que a gente está colocando, na verdade, não é, como a dona Celi falou, que é até ofensivo que algumas pessoas ou a mídia coloque a questão... de que está sendo levantado, questionado essa intervenção no Pão de Açúcar como uma coisa de gente mimada, como uma coisa de pessoas ambientalistas xiitas. Não é nada disso. Não, montanhistas raivosos. Montanhistas raivosos. A questão é a seguinte, quem vive em sociedade tem que defender a sua história. É claro. Porque, na verdade, nós só estamos aqui hoje porque existe um passado. Sim. E a gente tem que entender o passado, aprimorar e melhorar. Jamais fazendo um caminho inverso e destruindo o passado. Está aí o Palácio Monra, que foi destruído, várias questões. Por isso que eu acho que às vezes as pessoas usam os termos de uma forma estranha, né? Tropizado. Então a Igreja de São Francisco de Assis
é uma ação humana. A Igreja de São Francisco de Assis do Aleijadinho é uma ação humana lá em Ouro Preto. Então já está antropizado. Então você vai usar essa palavra para justificar que aí você pode fazer qualquer tipo de intervenção. Por exemplo, então eu vou escavar ali e fazer uma concha acústica para show de rock. Entendeu? Então existem uns argumentos que são absolutamente incompreensíveis, para não dizer maldosos. Aí, só para voltar aqui à questão da ponta do iceberg, então é o seguinte, o conjunto, a questão é muito mais ampla do que o corte de pedra, a questão é muito mais ampla do que a tirolesa em si, porque como a dona Celi muito adiantadamente falou, é a ponta de um iceberg. Então vamos lá. Qual é a intenção, e geralmente é isso que as empresas fazem, invariavelmente é o seguinte, se eu quero passar um caminhão, eu primeiro vou pedir a licença para um Fusca. E aí depois eu vou adaptando o Fusca até ele virar um caminhão. Então, o que acontece? Eles entraram com um processo de licenciamento da tirolesa e, com isso, eles apresentaram outro processo, que veja só como é que é o absurdo. O projeto foi apresentado de uma forma, foi autorizado que ele desenvolvesse o projeto naquela forma X. Um ano depois, inclusive contrariando várias normas do IFAM, a Portaria 420 de 2010, que você diz que se você não apresentar o projeto em 6 meses, é tudo arquivado, você tem que começar do zero. Mesmo assim, depois de um ano, eles apresentam, o IFAM autoriza. E aí eles, ao invés de ser do tamanho de um Fusca, eles fazem um caminhão, que é o Master Plan, que é o quê? É um projeto que, segundo eles dizem, foi proposta do IFAM, mas, na verdade, como eles têm várias reuniões pessoais, na verdade, pode ter pedido, IFAM, pede aqui para a gente fazer, né? Mas, enfim, até porque é um contrassenso isso, o IFAM pedir à empresa que faça esse plano diretor, porque, na verdade, o IFAM já tem um plano diretor para aquele local, se eu não me engano, desde os anos 90, e que isso tem que ser desarquivado, tem que ser apresentado para a sociedade. É esse plano diretor que tem que ser apresentado. E a questão do plano diretor traz um outro problema. Se o plano diretor é feito e gerenciado pela própria empresa, quem é que garante que ela vai construir daquela forma, respeitando aquelas questões? Já foi levantado por uma amiga nossa, Paloma, arquiteta também, ela fez um trabalho brilhante em relação a várias questões. Está lá, ela identificou, olha assim, por que aqui em cima, no Morro da Urca, eu tenho que ter um edifício administrativo? Eu posso ter lá embaixo, alugando uma casa na Urca, revitalizando uma outra casa na Urca? Não. Por quê? Porque a gente sabe que, efetivamente, há mudança de uso. Então, digamos que daqui a uns 3 anos, ele diz, não, a minha administração não tem que mais ficar aqui em cima, não. Então, eu tiro a administração daqui de cima e aquilo vira área comercial, que você não legalizou anteriormente. Então, existem essas questões que são muito subliminares e que as pessoas não entendem, não percebem. Por quê? Porque tem sempre o discurso da coisa boa, a tirolesa vai ser boa e tal. Então, só para concluir, para adiantar uma outra questão aqui, como é a ponta do iceberg dessa empresa? Porque existe um projeto, existe um plano de financiamento do BNDES, nas parcerias públicas privadas, para que as empresas peguem as concessões dos parques, né, das unidades de conservação. Sim. Tanto é que lá o Parque do Caracol, lá no Rio Grande do Sul, essa mesma empresa, a ITER Participações, aí a gente já vai voltar aqui rapidinho nela. Que é a tal da Hold de qual? A Hold, exatamente. Essa ITER Participação pegou essa concessão. Para ter ideia, saiu de 30 para 75 ou 90 reais o preço, ou seja, mais do que dobrou. Então, na verdade, você acaba afastando o turista, você acaba afastando a população, você vai elitizar o turismo. Então, essa questão do financiamento significa o quê? As empresas vão pegar um financiamento para pegar as unidades de conservação na parceria pública-privada. E aí elas vão fazer o quê? A ideia é fazer o quê? Hoje, um turismo, que aí o Christian vai falar melhor, o projeto é sempre de expansão dessas atividades ligadas a parque e shopping. Porque você, na verdade, o que você está transformando essas unidades de conservação? Para você fixar a pessoa a mais, você tem que ter mais atrativos. E aí o que você faz? Você vai fazer um atrativo tipo uma tirolesa, tipo um arvorismo, tipo isso, para deixar a pessoa lá mais dentro. Lá. Vai ter mais shopping, vai ter praça de alimentação. Em locais que já pedem, inclusive, uma atração diferente. Então são propícios a essa atração, não é isso? Nada é uma parceria, não tem problema nenhum. Se você tiver serviços essenciais, óbvio, um local para você lanchar, um local legal, mas você não pode desvirtuar isso, que é exatamente a ideia, é desvirtuar e ampliar isso como se fosse um shopping. Aí você vende a ilusão do entretenimento para fixar a pessoa lá, retirar o dinheiro dela ali e obviamente, ela não visita outros lugares. É aquilo que o Christian falou. Exatamente. Por que você acha, por exemplo, que quando você fixa demais as pessoas, elas começam a se acotovelar para querer nos mesmos lugares. Mas vai aumentar a frequência de pessoas na escadaria Celular 1 na Lapa. Naquela quantidade de pessoas que talvez não tenham o poder aquisitivo suficiente para ir no que se transformar
o Pão de Açúcar, elas vão ali na Lapa porque ainda ainda dá para ir sem pagar um ingresso. Sim. Sabe? Então, assim, tudo tem uma consequência. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele recebe, mas na pandemia que eu fiz essa pesquisa em loco, eu não tinha o que fazer, então eu ficava contando ônibus que vêm de outros estados para passar um domingo no Rio de Janeiro. Na pandemia dava uma média de 45 ônibus por domingo. Se tinha um feriado em São Paulo, subia. Se tinha um feriado nacional, dobrava. Isso até mais ou menos um ano depois da pandemia. Isso representa mais ou menos de 3.000 a 6.000 pessoas que passam um dia no Rio de Janeiro. Aí, Barra é outra parada, é outra excursão. Sempre de cidades a 9 horas de distância do Rio de Janeiro. Sai na noite de sábado, chega no domingo. Eles não vão para o Pão de Açúcar, porque é caro. Eles geram um impacto de trânsito, sujeira, geram. Mas eles são cidadãos que merecem usufruir do patrimônio que representa o Pão de Açúcar e do Corcovado, que são mirantes públicos, tanto quanto as pessoas que têm maior poder aquisitivo, mas elas não vão. Sim. E aí elas acabam indo para a praia de Copacabana, vai para Lapa, são lugares que ainda não cobram para elas irem, você entendeu? E aí isso vai gerando uma ilusão de que a cidade está cheia. Não está cheia. Mas eu acho que o Sérgio colocou o dedo na ferida e a Celi também, e você também de certa que é o seguinte, que é a ponta do iceberg, quer dizer, a tirolesa na realidade é para abrir o caminho para outras intervenções no Pão de Açúcar, naquele complexo todo. Seria agora, de qualquer maneira, a prefeitura em nenhum momento chamou a associação, chamou os moradores para conversar, pedir as opiniões, mostrar o projeto, dizer que... Jamais. Porque isso aí é uma intervenção tão grande, tão grave no patrimônio mundial, que a sociedade deveria ser ouvida, pelo menos, né? Até porque, de repente, podia ser até uma boa ideia, vocês apoiariam, enfim. Ou então fariam pequenas modificações que viabilizariam, não precisar destruir o morro. Podia ser, de repente, fazer alguma coisa provisória lá, né? Eu não sei, mas não chamaram de jeito nenhum, não deram uma ligação, olha, quem está falando? É a Celi da Mour? Ou então a Associação da URCA? Ou então, vem cá, vamos conversar aqui na Secretaria Municipal de Turismo. Nada. Nada, né? Inclusive, na dona Celi, a associação pediu convidou, inclusive, primeiro, para apresentarem, convidou o Bondinho, tá? Para vir apresentar o tal projeto. Eles foram cheios de amor para dar, cheios de mentira, né, Alvin? Você estava na reunião. Cheio de mentira e de ilusão, enfeitando, dourando a pílula, tá? Quase apanharam dos moradores. E quando eles ousaram dizer, a MUR está de acordo, que foi apresentado no MONA, no Conselho do MONA, do qual a MUR faz parte, e não houve contestação. Nem precisamos abrir a boca. Uma moradora gritou, alto lá. Está escrito aqui na ata de vocês. A MUR levantou várias questões que vocês nem responderam. Então, quer dizer, utilizaram, de certa forma, o nome da associação indevidamente, como se a MUR tivesse apoiado e, na realidade, na ata dizendo que não tinha apoiado, tinha questionado. Não tinha apoiado, pois é. Que situação é Devem ter usado isso na prefeitura. Nunca me ocorreu. Agora que você falou que está me ocorrendo. Só para confirmar o que a senhora está falando, corroborar e completar, né? De fato, vou rapidamente aqui, a empresa sempre ela usa um tripé, basicamente, né? Ela sempre diz que tinha todas as licenças. Até hoje ela insiste em dizer que ela sempre teve todas as licenças. Eu estou frisando a palavra sempre, porque eles dizem que sempre tiveram. Eles apresentam, eles mostram essas licenças, pelo menos? Calma. Vamos lá. O outro tripé é que houve essa consulta à sociedade, né? E o outro tripé é que não teria aumento de área. Não teria aumento de área em tese na tirolesa, mas quando você traz o master plan, que vem a reboque da tirolesa, e isso é o que eles sempre tentam separar uma questão da outra, e ela não é dissociada, né? Ela não tem como ser dissociada, porque inclusive o projeto do master plan só foi colocado por causa da tirolesa, é aquilo que eu falei, você apresenta um Fusca e depois você joga o caminhão em cima, é basicamente isso. Então, com isso, eles fazem esse tripé. O que, na verdade, por exemplo, tinham todas as licenças, o que é uma falácia, porque quando teve aquele derramamento, a primeira coisa que aconteceu foi todo mundo verificar que não tinha. Isso foi 17 de janeiro. Só no dia 1º de março, veja só, dia 17 de janeiro foi identificado isso,
quer dizer, pelo próprio IPHAN, só no dia 1º de março, não sei quantos meses depois, a SMAC, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faz uma notificação para a empresa mandando parar de cortar a rocha, ou seja, só aí ela faz essa notificação. E aí, só no dia 8 de março, que a empresa entra com um processo para legalizar o que ela estava fazendo sem nenhum tipo de projeto legalizado. E aí o que acontece? Ela só consegue a licença para cortar a rocha no dia 21 de março. Então, no dia 15 de setembro ou 22 de setembro, que é quando eles têm 22 de setembro, se eu não me engano, eles têm a licença para iniciar a obra, e essa licença sai, inclusive, sem ter o projeto executivo do IPHAN. Olha só como é que é a confusão. Você tem licenças de vários locais, você começa de um, começa com o outro, vai fazendo dessa forma. E aí eles começaram a cortar a rocha e só no dia 21 é que eles têm a licença. Então é uma falácia, não condiz com a realidade. É absolutamente insano você admitir que a pessoa até hoje, que a empresa até hoje, insiste em dizer que ela tinha todas as licenças. Ela não tinha as licenças para cortar a rocha até o dia 21 de março. E eles vão executando o plano sempre atenuando as consequências dele. Eles vão se esgueirando pelas pequenas brechas que surgem daqui. A questão da consulta também não corresponde à verdade, porque não foi uma consulta, como muito bem a dona Celi falou desde o começo. Eles apresentaram uma ilustração, que não é nem um projeto, quando eles já tinham boa parte do projeto aprovado. Então, depois que você tem um projeto aprovado, você não está consultando, você está apresentando. Sim. Então, os 2 pés já foram embora. E o terceiro pé, dizendo que não tinha aumento de área, também vai embora quando você apresenta o master plan. Então, o tripé de argumentação da empresa caiu por terra. Só que ela insiste em falar. E aí nós temos uma questão complicada, que é o que a dona Celi estava falando, como você perguntou. E a prefeitura, isso aí, a Associação de Moradores, o Movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa, fizemos vários ofícios, vários pedidos de audiência, inclusive com o ministro, com a ministra do Meio Ambiente, com a ministra da Cultura. Tem posts direcionados para o presidente da República, para vários políticos. Ninguém nos recebeu. E aí agora eu vou fazer uma outra... O prefeito recebeu vocês? Conversou com vocês? Ele foge da gente como o diabo da cruz. Ele e a empresa, porque eles não conseguem, eles simplesmente não admitem sequer conversar. Falam tanto em transparência, em sociedade, mas não admitem sequer escutar a gente. E aí eu vou fazer uma Existe algum movimento Pão de Açúcar com tirolesa? Não, né? Não. Só o sem tirolesa. Não, eles vão começar a fazer. E eles começaram a se mexer justamente porque o nosso... É um movimento... Tem um grupo de WhatsApp pró-tirolesa que foi feito e criado por funcionários da empresa. Quer dizer, funcionários da empresa criaram um movimento com tirolesa. Eles fizeram camisetas e realmente é de uma legitimidade enorme. Olha só, tem associação tem associações em que as pessoas eram contra a tirolesa e aí deixaram de ser contra a tirolesa quando ganharam um emprego para a holding para tomar conta de uma tirolesa em outro lugar. Desculpa. Tem isso. E, são pessoas... Esse grupo do Grupo Pró-Soja são pessoas conhecidas. O Grupo Pró-Tirolesa são pessoas que acham que... Ou que já fazem parte do grupo empresarial que quer fazer a tirolesa, ou porque acham que vão ter um emprego com a tirolesa. E aquilo que eu te falei, ele pode até gerar um emprego lá, mas vai tirar de outro lugar. Uma proporção muito maior. E eu quero falar uma coisa, fazer um comentário, porque houve murmúrios da imprensa dizendo que o pessoal da AMUR, da Associação de Moradores, era mimadinho. Vou falar uma coisa. O título de patrimônio mundial, categoria paisagem, patrimônio natural, não é apenas um título honorífico. É um compromisso da sociedade com gerações futuras. Sim. E me desculpe os detratores da AMUR, mas são eles que assumiram essa responsabilidade. Sim. Sabe? É isso. Não são mimadinhos. Eles assumiram uma responsabilidade que o presidente do IPHAN não teve. Parabéns, Cristian. Exatamente. Vários secretários, que o prefeito não quer conversar porque ele sabe que ele vai estar exposto nos argumentos dele. Perfeito. Essa colocação é fundamental, porque é exatamente isso. O título conferido pela Unesco é basicamente um contrato. Olha, a gente confere o título a vocês desde que vocês assumam determinados compromissos de manutenção, preservação. Para o futuro. Não, sim. É preservação para que a coisa continue. Qual é o princípio de patrimônio de preservação? É você conservar o que existe
a sua história, a sua cultura, a sua ambiência, óbvio que com algumas adaptações, isso é óbvio, mas jamais com depredação, com degradação, como está sendo feito lá. Até porque o que a gente fala, se estivesse dentro do perímetro construído, ótimo, mas não, porque à medida em que você lança todos os seus projetos, os seus crescimentos, mesmo que seja uma plataforma que não considere como uma área construída tecnicamente para a prefeitura, porque ela não está completamente fechada, ela é sim um volume construído, ela é um volume que altera a paisagem, ela altera o volume construtivo, ela altera tudo, e é sim, obviamente, um impacto visual, volumétrico, e isso altera. E aí o que acontece? Você está alterando o que você contratou com a Unesco, que é a preservação. A empresa não quis retirar nenhuma área da área construída dela. Ela não quis fazer a plataforma dentro da área construída. Ela não quis fazer a passarela dentro da área construída, porque ela tiraria a área dela. Então está ampliando a área, né? É um puxadinho. É muito melhor eu fazer um puxadinho e retirar a área da unidade de conservação, tirar a área de um bem público, do que eu tirar da minha área, né? É basicamente isso. Agora, só para completar um seguinte, e é muito engraçado o seguinte, se nós, que graças ao movimento das associações de moradores, e que isso é importante a gente deixar claro, que foi esse movimento surgiu de cidadãos indignados, que na verdade eles tentam desqualificar todas as coisas, dizendo é uma associação mimada, são só montanhistas, são só alguns guias de turismo. Eles sempre tentam desqualificar as pessoas, o que, aliás, é muito deselegante, considerando que a empresa deveria cuidar mais ou menos da sociedade como um todo. Se ela nos quer como consumidores, que nos trate pelo menos com dignidade, né, com o mínimo de respeito, e não querendo diminuir e desmerecer as pessoas. Na verdade, é um movimento da sociedade, que é isso que nós temos que entender, que as associações de moradores são importantes, todas as associações que estejam defendendo alguma questão de meio ambiente, de urbanismo. Está aí o plano diretor para todo mundo, que vai ter que entrar na pauta também, porque isso é importante, a gente tem que preservar, senão vai ser o quê? Mais ou menos basicamente o seguinte, você vai deixar que tudo aconteça só pelo dinheiro, ou a gente vai entender que existem limitações? Quer dizer, nós temos limitações, o gestor público, o empreendedor, ele tem limitações em relação à sociedade. Você não pode fazer tudo o que você quer. Né? E aí surge essa questão. Como nós, veja só, mesmo desqualificando um movimento de meia dúzia de pessoas, que na verdade eles esquecem de fazer a conta de 25 mil assinaturas. Você sendo abaixo-assinado. Exatamente. E essa meia dúzia de pessoas conseguiu em 5 minutos, 10 minutos, baixar todos os processos do IPHAN. Agora, veja um detalhe que o IPHAN fez. Quando o procurador federal oficiou o IPHAN para que o IPHAN entregasse em 5 dias a documentação, que ele só pediu o seguinte, eu quero cópia das licenças e cópia dos projetos. Ele deu 5 dias para isso. Aí um funcionário do IPHAN faz um requerimento, faz um ofício para um outro supervisor, para o outro, para chegar ao seguinte, não, 5 dias é muito pouco, pede 20 dias. Você vê. Aí o que aconteceu? Quebrando. O procurador federal, na boa-fé, que era outro, olha, lógico, eu não vou deixar de atender, não estou sendo autoritário e tal, então vou dar os 20 dias. Só que o que aconteceu? Esses processos todos estão online. Qualquer um de nós aqui baixa esses processos em menos de 10 minutos. Por que eles pediram 20 dias? Por que eles pediram em alongando isso? Porque sem esse material, o procurador não teria elementos mais rápidos para analisar as questões e poder fazer ação civil pública. Sim. É, no mínimo, estranho que o IPHAN tenha pedido tanto tempo para entregar uma documentação que ele já tem, digital, e-mail digital, meia dúzia de cliques. E o plano diretor da década de 90 está sumido. Está sumido. Está sumido, se ninguém acha. Inclusive, a gente quer fazer... já pediram para desarquivar, está lá em algum lugar, mas eles não liberam o acesso. E aí, só para uma outra coisa do convite que você falou, como todos esses elementos nós pegamos... Veja só, tudo que nós estamos colocando aqui, Marcos, não é invenção da associação, não é invenção dos guias de turismo, não é invenção de pessoal do movimento Sem Pão de Açúcar, Sem Tirolesa, de nenhuma outra associação, não tem invenção nenhuma. Nós só utilizamos toda a documentação produzida pela própria empresa e pelos órgãos públicos, em que fica absolutamente claro que eles fizeram uma obra sem licença. Se você dirige um carro sem ter carteira de motorista, você é apreendido, você paga multa, você tem um monte de coisa. Nenhuma das instituições, nenhum dos órgãos públicos deu nenhum tipo de sanção para a empresa. Eu nunca vi um prêmio desses. E aí o que me causa também muita espécie é o seguinte, a gente fala, nós somos chamados para alguns veículos de imprensa, a gente vai lá, explica, apresenta a documentação, explica tudo isso que a gente está explicando para você.
acho muito estranho que em tempos de tanta pesquisa na internet, jornalismo investigativo e tudo aquilo, né, às vezes sai uma denúncia de um fiscal de feira lá em Quixeramobim do Norte, aí o cara é arrostado pela imprensa, né, desmerecido, sai no jornal e tudo. Na Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, a gente não vê um veículo de imprensa verificando que não tinha licença, escrevendo sobre isso, fazendo realmente um jornalismo investigativo disso. É muito estranho. Agora, hoje, desculpa, hoje, pela primeira vez, alguém da imprensa falou uma coisa a nosso favor, porque a imprensa está... Mas hoje a CBN falou uma coisa que nós rimos muito, não tínhamos pensado nisso. Ele disse, o IPHAN deu licença, e daí? O IPHAN também deu licença para a ciclovia Tim Maia. Foi. Né? A GeoRio agora, também. E os políticos? Está tendo foi bom apoio, tá. vereador, deputados? Como é que está isso? Nós temos, sim. Alguns políticos que procuramos estão se pronunciando, estamos a nosso favor. Eu tenho até medo de esquecer de algum. Mas vou dizer, o Mink, tá? O Raymond, o Edson Santos, que eu estava falando primeiro lá. Pode ser falando, vai lembrando, vai falando os nomes. Porque o político tem que ser valorizado também, como está do lado da boa causa. No município, nós temos principalmente o Edson Santos e a Luciana Boitê. E deputados, nós temos o Mink, o Raymond... O Raymond é federal. Estadual, nós temos o Carlos Mink, temos a Renata Souza, a Dani Balbi. Isso. O professor, meu Deus. Olha a minha cabeça. Querido professor, que eu admiro tanto. Esqueci. Tarcísio, do federal, não? O Tarcísio está no federal. Mas nem ele, não. O Raymond. Talvez eu possa esquecer alguém, seria muito indelicado, eu deveria ter essa lista. Eu não lembro o nome, olha que loucura. Então é bom, porque a gente tem que valorizar quem está na luta, né? Quem está ajudando na luta. Sim, né? No mínimo é um canal de escuta, imagina, né? Mas enquanto a Celi está procurando os nomes, então, para a gente poder partir para os finalmente, né? Do nosso bate-papo aqui, a mensagem final e quais são os desdobramentos, Christian e Sérgio, que essa luta vai ter? Tem alguma manifestação, alguma atividade, alguma coisa pensada, marcada? E a mensagem final de vocês, né? Peço ele depois da mensagem dela. Eu acho que primeiro a gente tem que ter consciência de que o tal Master Plan, que tem imagens na internet aí, né, foi amplamente divulgado, ele é composto de uma licença para um prédio de 3 andares ali do lado, onde hoje é um restaurante ali na Urca, né, e mais algumas estruturas tanto no Pão de Açúcar como no Corcovado, na Urca, no Morro da Urca como no Pão de Açúcar, né? E isso é muito curioso, porque reitero que é uma concentração muito grande de gente em poucos lugares, né? Isso não é bom para o turismo, não vai trazer... Assim, a gente tem que se perguntar o seguinte, quanto é que está a balança comercial do turismo? Quanto que o turista brasileiro gasta lá fora em relação ao que de fora gasta aqui dentro? Esse é um termômetro que a gente não se preocupa com isso. Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro tem geografia para que um projeto desse tipo beneficie outros lugares igualmente interessantíssimos, não tombados, não regulados. Existem setores da cidade que dependem de aparelhos urbanos que beneficiariam o turismo e que são simples de fazer e lucrativos, como um hub turístico igual o que tem lá no Louvre, por exemplo. Não sei se você sabe que embaixo do Louvre... É o Louvre. É o Louvre. Tem uma rodoviária para 84 ônibus. Sabe? E que gerou uma polêmica muito grande na época. Tá lá. A pirâmide também foi exatamente quando fizeram aquela pirâmide. E o que isso representa para a cidade? É um lugar de transbordo de turistas que transforma Paris, que pega 40 milhões de pessoas turistas ano. Transforma Paris naquilo que ela é. Gera problemas, gera impactos, gera sim. O que eu quero dizer é o seguinte, poderia ter uma contrapartida social, mas nem isso. Que pudesse, em outras áreas da cidade igualmente importantes, poder gerar esse transbordamento de passageiros, diminuindo o impacto viário
nos principais atrativos da cidade. Ia ser bom para todo E mundo. também distribuindo o turismo que vem para o Brasil, entra pela porta do Rio de Janeiro para a cidade do interior, outros estados, Exato. quer dizer, e por aí vai, porque o Brasil é muito rico em atrações turísticas, né? Sim, atrativos naturais Sérgio, que e devem aí? ser preservados. Mensagem final. Bom, basicamente, eu vou um pouco retomar aquele princípio, né, daquele inglês dizendo que não há crescimento infinito no mundo finito, né? Então não há como você admitir que possa ter um crescimento descontrolado e infinito de todas as atividades econômicas, inclusive, porque a gente tem que se pautar pelo conjunto da sociedade. A questão econômica é fundamental para a sobrevivência de todos nós, mas na hora que não tiver mais meio ambiente, não tem mais sobrevivente, basicamente. Então é isso. E a outra questão efetiva é que, lamentavelmente, não se compreende por que os gestores públicos ousam, eu vou usar essa palavra mesmo, ousam descumprir leis tão claras para que uma empresa possa implantar da maneira como ela quer um empreendimento que não é benéfico para a cidade. Teríamos N empreendimentos para serem benéficos para a cidade em vários outros locais, como o colega o Christian colocou, em termos de turismo, em termos de infraestrutura para a cidade, em questões de transporte e tudo. Mas por que isto, especificamente, os gestores públicos estão nessa guerra do lado da imprensa? E o mais engraçado é que alguns desses investimentos são baixos. Eu vou dar um exemplo, desculpa, dar um exemplozinho aqui. Até hoje, fizeram lá o Sambódromo. Quem vai no carnaval, quem vai no Sambódromo, eu vou muito na época do carnaval a trabalho, sabe a balbúrdia que é aquele entorno ali, que a prefeitura tenta organizar da melhor forma possível. Sim, sim. Mas é uma balbúrdia. Até hoje não tem uma passagem subterrânea que interconectasse o Terreirão, o lado par, o lado ímpar, o lado par e o metrô da Praça 11, numa grande passagem de subterrânea, que ia diminuir aquela confusão de uma maneira impressionante. Não, isso não. Não, Christian, Mas uma cidade que o metrô não chega na rodoviária nem nos aeroportos, quer dizer, é uma loucura um negócio desse. Verdade. Daí o gancho para que todas as associações se juntem num movimento para discutir o plano diretor. Eu acho que esse é um gancho fundamental, porque já a estamos luta é de todos fazendo nós. isso, A gente tem que, só para ficar bem claro, nós temos que entender o seguinte, eu mesmo, todos nós, como se a gente vivesse num condomínio. Num condomínio de 10 pessoas, se só 2 vão à reunião, se essas 2 decidirem que só elas têm a chave da portaria, mais ninguém entra e sai. E é isso. Se os próprios moradores, se cada cidadão não entender que ele é parte integrante dessa sociedade, da sua vida, ele vai ser atropelado por esse raciocínio de que tudo vale por dinheiro. Então, o importante é ter um discurso da economia para se sobrepor a qualquer outra coisa. E aí eu acho que realmente a atuação da Associação de Moradores da AMUR, que inclusive tem nos dado muito espaço, tem nos ajudado aí a outras associações que, graças a isso, nós podemos estar aqui presente, agradecer a você, a Amal, por ter recebido a gente, ter dado um espaço que a gente não consegue compreender porque que a imprensa não procura. Celi, mensagem final e as suas colocações. Mensagem final. E parabéns, AMUR, mais uma vez. Obrigada. Mensagem final. Essa luta para preservar o nosso monumento natural não é da URCA, não é minha, é de todos nós, é de cada brasileiro. Então, o que você pode fazer? Entre no Instagram, Pão de Açúcar Sem Tirolesa. A gente vai colocar tudo direitinho, né? Isso. E assine. Ali tem um QR Code para assinar contra. A gente nós estamos com 25 mil, 25 né? mil e... 25 mil assinaturas, mas queremos muito mais. Então, você brasileiro, ou você estrangeiro que está morando aqui, que ama esse país... Ou estrangeiro que mora fora, que é um estrangeiro... Ou que mora fora. Mas que é apaixonado pelo Brasil. A né? gente está até traduzindo isso, né, para mandar para fora. Legal. Porque, por favor, assine contra. Mostre que não é um grupinho. É um povo brasileiro querendo preservar a sua história, a sua cultura, o seu monumento. É isso. Então, pessoal, do movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa, hoje aqui representado pela Celi Paradella, que é a presidente da AMUR, Associação de Moradores e Amigos da URCA, pelo Christian Caen, que é um guia de turismo, e o Sérgio Alvim, advogado e arquiteto. Muito obrigado pela participação. Vamos fazer outros programas, sendo necessário, sobre essa questão da luta, né? Porque o mundo precisa de um pão de açúcar
íntegro. Isso. Não é isso? Isso aí. Isso aí. Obrigado a vocês. Agradeço Obrigado, a você Marcos, essa oportunidade de nós falar. Nós que agradecemos. Obrigado, Amal. Obrigado a você. Você vê que eu trouxe um time da pesada. Foi, Obrigado, foi, viu? foi.